Então vamos lá, gente. Hoje, então, a gente vai falar sobre o cálculo do VCT para a coletividade sadia. Aí vocês me perguntam assim: por que, professora, que a gente tem que aprender a fazer um cálculo de valor calórico para uma coletividade sadia? O que seria isso? A gente ter noção, gente, de quanto eu acho que é melhor eu virar mesmo, sabe por quê? Aí eu fico olhando para vocês, eu não gosto de olhar. Aí a gente é o cálculo de cardápio para a população de um restaurante universitário, para uma cantina de escola, para um restaurante industrial. Não é assim, a necessidade energética da Ju é 2.500, da Aniele é 2.000. Daí, professora, eu vou fazer um cardápio para a Aniele, tipo, tem 1.000 funcionários aqui. Para isso que a gente faz esse cálculo, porque a gente trabalha com médias quando é uma população. Quando é indivíduo, ele vai no consultório, eu vou atender ele, eu vou planejar para e vou olhar RDA para planejar. Mas para um grupo de pessoas, eu vou olhar EAR e tenho que fazer média. Não adianta eu pegar um funcionário e fazer tudo baseado nele, tá bom? E aí vocês me perguntam, professora, mas a gente vai ter que fazer isso? Olha, eu vou ser bem sincera. Se você não quiser fazer e fazer a olho, tudo bem, né? Só que assim, depois, quando as pessoas que te questionarem quantas calorias você serve por dia aqui no seu almoço, aí você olha para ela e chuta, né? Eu lá no RU mesmo, eu era obrigada a calcular o cardápio diariamente, porque no edital a gente seguiu um edital de 89 páginas, né, para os alunos. Então eu tinha que cumprir exatamente o que estava lá. Então lá pedia o NDPcal de 6 e 10, lá pedia café da manhã, almoço, jantar, e aí eu tinha que ter a opção vegetariana todos os dias, e o vegetariano não, a opção vegana, porque daí eu conseguia atender o vegetariano e o vegano. Eu tinha que ter 3 tipos de salada, eu tenho que ter sempre a opção do arroz branco e do integral, feijão todos os dias, o prato principal, a guarnição, uma sobremesa. Tantos dias tem que ser fruta, tantos dias, a fruta não poderia repetir na semana. Então assim, margarina só sem sal. Então a gente tem, e uma das exigências era demonstrar o valor calórico do cardápio diário para os alunos. Então o aluno, ele chegava, né, para comer e ele já ficava olhando no mural para saber quantas calorias, claro, é o porcionamento médio que eu coloco lá também. Então eu calculava café da manhã, almoço e jantar. Eu tinha noção de quanto que o RU estava. Se uma pessoa só comer no RU, eu tinha noção mais ou menos do que eu estava atingindo com ela. Não, eu faço 3 refeições em casa. Aqui em média você está suprindo tantos por cento. Então existe, gente, lugares e lugares. Você pode trabalhar num lugar que pode, assim, em compensação tem lugares que nem sabem o que a gente faz. Eu tô sendo muito sincera. Tem lugares que chegam e colocam para o nutricionista assim, acha que o nutricionista só é compras e que ele tá ali para cotar e comprar, que a gente não tem comprometimento com a alimentação adequada, que a gente não tem com a qualidade, com a forma de preparo, com a manipulação, com o armazenamento. Eles acham assim, eu vou pôr um nutricionista lá porque tem uma fiscalização, eu fui notificado, eu fui não sei o quê. Uma vez eu fui contratada para um lugar porque havia sido notificado, né? Eu vou ser bem sincera, gente, eu não fico feliz, assim, não fico feliz quando a pessoa fala uma coisa dessa pra mim, porque eu já sei que eu vou entrar no lugar e a pessoa não vai me ver com os olhos que eu gostaria que ela visse.
porque ela tá ali para cumprir. Eu preciso, porque eu tenho que ter. Gente, isso dói na minha alma, assim. Então você vai da pessoa, é o que a gente estava falando, né, Ju? O mercado seleciona. Se você faz, né, chacoalhando o ombro, você vai encontrar isso aí. Você vai encontrar esse tipo de gente para te contratar também. Agora, você não vai ficar num lugar que eles não te dão valor, né? Gente, meu primeiro emprego foi no hospital, né? Aqui de Apucarana. E eu vou ser muito sincera, eu sofri tanto naquele emprego, porque assim, eu sofri no sentido assim, de tanta coisa nova ao mesmo tempo, eu tinha que dar conta, era um monte de funcionário, era um monte de refeição, era acompanhante, era o médico, era o paciente, era o funcionário. Eu sofri de tanta responsabilidade, mas eu vou dizer para vocês, na época eu tinha um chefe, mas pensa no homem, gente. Mas eu vou te dizer, ele era uma pessoa assim que me cobrava tudo e mais um pouco, mas ele valorizava a nutrição. Ele cobrava aquilo que ele realmente sabia que o nutricionista tem que fazer e ele é capaz de fazer, certo? Então assim, eu sofria, mas ele tirou de mim assim o meu melhor, você entendeu? Eu sofri, eu chorei, eu rezava todo dia naquele lugar, a hora que ele me chamava eu já ia rezando para aquele corredor. E assim, pensa, eu recém-formada, né? E eu com 3 meses que eu fiquei lá, eu precisei assumir a responsabilidade do setor de nutrição. E ele era uma pessoa assim, ele não estava nem aí se eu era fraca, se eu era recém-formada, se eu tinha dificuldade emocional, se eu tinha... Ana Helena, a coisa é assim se vira. E essas eram as palavras que ele usava para mim. Se vira, resolve. Só que pensa numa pessoa que valorizava a nutrição. Ele era assim com a nutrição, mas quando ele ia falar da nutrição para outros setores, ele sempre dizia: eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles fazem, a gente controla isso, elas controlam. Mas a gente fazia mesmo, porque ele cobrava isso. Então ele me torturava. Só que ele, gente, me ensinou. E ele falava: você precisa cuidar disso. E realmente eu precisava cuidar daquilo. Então, assim, eu acho, hoje, assim, eu penso, eu queria ter várias vezes aquele chefe. Porque ele muito mais, e ele valorizava a nossa profissão, gente. Eu juro pra vocês. Agora, um lugar que chega, que deixa você fazer o que você quer. Porque ela tá aqui só pra ir. Por favor. É uma faca no meu coração isso aí. Então, é isso que eu digo. Vocês vão ter um emprego que vai falar, ela tá aqui só pra isso ou não, né? E aí você vai fazer a diferença. Você sabe o que você está servindo, você sabe por que você está servindo, você sabe por que você comprou a maçã e não comprou a banana, você sabe por que hoje é carne de boi e amanhã é de frango e amanhã depois é... Se você tem porquê, se você tem planejamento, se você sabe responder aos questionamentos, gente, você faz diferença. Então esse cálculo, eu me lembro também que eu fui numa reunião com a Tati até, e com uma outra professora da época aqui da FAP, a gente foi em Curitiba numa reunião que teve, e aí eles estavam apresentando a qualidade dos serviços de nutrição no Paraná, que tinha sido feito visita, né? Em hospitais, em restaurantes, e um dos questionamentos era: você calcula VCT, você sabe o NDPK, você faz escala, você calcula custo? Gente, a maioria não fazia nada, entendeu? É uma vergonha, porque daí o próprio nutricionista não se apropria do que ele faz, né? Como que os outros vai te ver com valor também? Então, assim, isso é uma coisa que a maioria, eu lembro disso, não era a minoria dos locais visitados, o nutricionista não tinha ideia do valor calórico que ele servia, tá? Então, assim, eu vou dar o exemplo aqui do PAT para vocês, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador,
que acho até que a Patrícia, será que é a Patrícia? Que deve ter falado já dele para vocês, ou vai falar, né? Aqui não é meu objetivo ensinar o PAT, mas eu quero só usar ele como uma outra ideia, assim. Então, o objetivo do PAT é, assim, que o trabalhador receba uma alimentação adequada, porque isso repercute em melhor desempenho, em melhor disposição, em dormir melhor, né? E para que o trabalhador renda. Então, assim, eu te proponho uma alimentação que seja positiva para você e para mim, né? Em troca disso, eu vou pagar tantos por cento dessa refeição, né? O governo vai ajudar com outro percentual, esses trâmites que a Patrícia já deve ter explicado. Então, o objetivo é esse, é melhorar as condições de saúde do trabalhador, de modo a contribuir para o aumento da produtividade e redução dos acidentes. Então, o governo subsidia em 80% o preço das refeições e os empregadores entram com os 20%. O PAT permite que os empregados façam suas refeições em restaurantes das próprias empresas ou em restaurantes ou lanchonetes credenciadas. E uma outra alternativa é a cesta básica. Mas o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: hoje, quanto que a gente deveria servir de café da manhã, almoço e jantar para dentro do programa do trabalhador? De 600 a 800 quilocalorias. Então, por exemplo, o de jejum eu vou ficar para os 600, né? E o almoço e o jantar eu deixo um valor maior. Lá no RU, a gente também tinha esse, não é programa do trabalhador, mas assim, muitas indústrias se baseiam nessa legislação. Então lá a gente tinha mesmo, poderia chegar até 500 quilocalorias de café da manhã e de 600 a 800 o almoço e o jantar, tá? Aí tinha dia assim que eu passava, mas daí tem dia que daí dentro da semana eu tenho que compensar, então eu deixava o cardápio menor quando acontecia alguma coisa assim, né? Quando era uma fritura, por exemplo, sempre passava. Por isso que a fritura não é algo que a gente põe diariamente mesmo. Lanches e ceia, porque tem indústrias que servem ceia, né? Tem indústrias que servem lanches, daí é de 300 a 400. O valor calórico total tem que chegar a 2.000 quilocalorias. Já foi 4.800 uma época. Então, por exemplo, e com relação a nutrientes, carboidrato de 55 a 75, proteína de 10 a 15, lipídio de 15 a 30 e fibra 25 gramas, sódio 2.400. Por isso, a gente não vai mesmo dentro de um restaurante industrial, de um hospital, de uma cantina, ficar usando caldo de carne, caldo de galinha. A gente não vai ter assim como usar embutido, né? Se for usar o embutido com redução de sódio, lá eu lembro que eu não poderia servir presunto e mussarela, né? Eu tinha que servir ou um ou outro para eu conseguir adequar a proteína. Só que assim, o presunto tinha que ser presunto sem capa de gordura, né? Porque senão a gente vai lá comprar um apresentado, que é o que o dinheiro dá, né? E só que aí, as custas, por conta disso, o aluno vai comer sempre um apresentado rico em sódio, daí aí vai comprar o do mais barato, o sódio é enorme para dar mais sabor, né? A hora que vê, você tá todo dia comendo um apresentado gorduroso, super salgado. Onde que você vai? Qual é a sua responsabilidade com essa pessoa diariamente comer assim, né? Enquanto nutricionista. Então, por isso eu acho importante mesmo ter essas regras para serem seguidas, tá? Então, diante disso daí, gente, vamos pensar. É importante eu conhecer da minha população. Por exemplo, na escola, será que é 2.000 quilocalorias? Não. Na escola eu vou precisar atingir 70% da necessidade média. Mas qual que é a necessidade média? Então eu preciso fazer essa conta, né? Eu sou nutricionista de uma indústria de pedreiro, né? De construção. Então a equipe é sempre aqui. É sempre minha que vai executar as construções.
Gente, é óbvio que eu preciso ter um VCT médio. Eu não vou poder considerar os 2.000, porque pedreiro não gasta só 2.000 quilocalorias. Ah, não, a empresa que eu tô a maioria pessoal do escritório. Deixa eu fazer mais ou menos a conta para ver. E como que eu faço essa conta, gente? Eu vou usar essa fórmula básica, ó, de VCT é igual a TMB vezes o fator atividade. Aí eu vou usar IMC médio, tá? Aliás, vou usar o peso médio para homens e mulheres. Também é um peso baixo, mas é o que a literatura traz para a gente poder chegar a uma estimativa do lugar onde a gente trabalha. Então, a TMB eu vou calcular por essas fórmulas aqui, da FAO. E vou usar esses fatores atividades aqui, dependendo do que a pessoa faz. Por exemplo, é pedreiro, eu vou para o intenso. É do escritório, gente, se é uma mulher, eu vou para o 1,56. Ah, não, trabalha na façanderia. Ah, pode ser que ele seja moderado, né? Porque não fica andando, mas faz um trabalho braçal ali, né? Na façanderia. Então, assim, a gente tem sempre que atrelar, sempre não, geralmente a gente atrela o fator atividade à profissão da pessoa, porque é o lugar onde ela mais fica, né? Se é, por exemplo, uma secretária, é óbvio que ela fica muito mais tempo sentada no telefone, anotando, marcando, né? Fazendo atividade leve. Já um pedreiro, ele trabalha 8 horas numa forma muito mais pesada, né? Então, como fazer o cálculo de VCT? Como que eu começo isso? Características da coletividade. Então, o que eu vou fazer, gente? Calma aí, deixa eu só ver se eu abri o certo aqui para vocês. Abri. Esse é um exemplo de uma indústria, tá? A indústria, ela tem. Isso aqui é importante a gente ter acesso, que seria para o RH, né? Que eu ia fazer isso. Então, eu tenho que pegar assim, homens e mulheres e fazer uma distribuição por faixa etária, né? Eu fiz essa distribuição por quê? Porque aqui na FAO a gente tem isso aqui, ó. 18 a 30, 30 a 60, mais de 60. Geralmente as indústrias contratam acima de 18, né? Então, lá eu considero que vai ter pessoas de 18 a 30, 30 a 60 e mais que 60, né? Então, por isso que eu fiz essa divisão de faixa etária, 18 a 30, 30 a 60 e 60. Daí o RH me passou essas informações, ó. Tem 350 homens de 18 a 30 em atividade leve. Tem 100 homens de 18 a 30 em atividade moderada. Entenderam? Então, a gente faz esse quadro básico aqui. Ah, o RH não sabe classificar. Não, mas ele não tem essa obrigação. Mas aí você pede para eles te ajudar lá no sistema deles, né? As funções. Aí você que vai estabelecer funções: nutricionista, secretária, atendente, nananã, você vai leve. A costureira, né? Sei lá, tô dando um exemplo. E o pedreiro então você que vai fazer ou ajudar o RH a fazer isso daí mesmo. E aí, a gente não precisa calcular com essa amostra inteira, eu posso considerar sempre 20%. Mas assim, na verdade é irrelevante eu colocar agora tudo para 20% ou não. É só para não dar números muito grandes, porque senão vocês vão ver o valor calórico total dá milhões, porque a gente vai 2.000 com 2.000 com 2.000 com 2.000 calorias, vai dar milhões de calorias. Então, por isso a gente calcula com 20%. Então, qual que é o passo que a gente vai fazer aqui, gente? Nessa tabela que vocês têm no computador, calcular 20% desses valores aqui. Quantos homens, qual que é 20% de 350, 20% disso, 20% disso, vai pôr na tabelinha aqui embaixo. Vamos fazer agora? Então vamos.